Quando Isabela abriu a porta daquele salão, teve a sensação de entrar num outro tempo. A luz atravessava as cortinas em faixas douradas e encostava nos quadros, como se os quadros guardassem respirações antigas. Havia um silêncio pesado ali, do tipo que guarda segredos emoldurados. O ranger baixinho de um piso de madeira, o eco suave dos passos, o ar perfumado por pomos de polimento que não chegavam a esconder o cheiro de casa grande, uma mistura de madeira, papel e uma ordem que não aceitava interrupções. Isabela sentiu, por um segundo, as mãos calejadas da mãe e as noites sem dormir, e soube que ali o passado e o presente iam se tocar. Ela vinha da estrada de terra, do vento que trazia cheiro de ervas secas e da fumaça das folhas queimada no fogão. Era a curandeira do interior, daqueles lugares onde as pessoas se curavam em parte com chás e benzimentos, em parte com presença e palavras que aquecem. Mas ali, naquela mansão, ela vinha para trabalhar, limpar, arrumar, fazer o que fosse necessário para pagar as contas do hospital da filha. Emma dormia em casa, um sono pesado de criança doente, e cada dia de tratamento pendia sobre Isabela como uma nuvem escura que precisava ser segurada. Ao virar o corredor, seus olhos se prenderam a um retrato grande, emoldurado em dourado, pendurado acima de uma lareira que já não queimava. Era um retrato antigo, uma fotografia pintada, uma imagem tão cheia de dignidade que quase parecia ter respiração própria. O homem ali estava de terno escuro, o olhar voltado para o horizonte, e por um instante Isabela sentiu a sala girar. O rosto no quadro cortou-a com a mesma precisão de um corte de faca. Era Alexander. O mesmo cabelo, o mesmo recorte do queixo. Aquele rapaz do retrato, imóvel sobre vidro, havia estado no terreiro naquela noite, anos atrás. O reconheceu antes de perceber que o reconhecia. Um choque atravessou-a, como se alguém tivesse acendido de repente uma vela no centro daquilo que ela guardava há anos. A memória veio sem pedir licença, a noite morna no terreiro, o som ritmado dos tambores, as vozes em coro que se quebravam e voltavam, o cheiro forte de alecrim e arruda, as mãos delas pequenas buscando consolo. E então o olhar que trocou com ele, um olhar que não precisava de palavras e que selou um segredo que só se transformou, com o tempo, em uma criança chamada Emma. Ela fechou os olhos, sentiu o mundo diminuir, e o retrato ali, diante dela, pareceu dizer: "Você sabia." Se esta história toca você, curta o vídeo e fique comigo até o fim. O flashback que a memória trouxe foi breve, sensorial, como um sopro que revela mais do que explica. Era uma noite de gira no terreiro, madeira batida por passos de quem rezava, um círculo de pessoas que se inclinavam sob a luz das velas. Havia murmúrios que eram oração e canções que repetiam pedacinhos de resistência. As ervas penduradas exalavam seus gostos amargos e curadores. As mãos delas pequenas buscando consolo. E então o olhar que trocou com ele, um olhar que não precisava de palavras e que selou um segredo que só se transformou em uma criança chamada Emma. Ela fechou os olhos, sentiu o mundo diminuir, e o retrato ali, diante dela, pareceu dizer: "Você sabia." O flashback que a memória trouxe foi breve, sensorial, como um sopro que revela mais do que explica. Era uma noite de gira no terreiro, madeira batida por passos de quem rezava, um círculo de pessoas que se inclinavam sobre a luz das velas. Havia murmúrios que eram oração e canções que repetiam pedacinhos de resistência. As ervas penduradas exalavam seus gostos amargos e curadores. A filha, buscando consolo, entrou no olhar que trocou com ele, um olhar que não precisava de palavras e que selou um segredo que só se transformou com o tempo em uma criança chamada Emma. Ela fechou os olhos, sentiu o mundo diminuir, e o retrato ali, diante dela, pareceu dizer: "Você sabia." Isabela lembrava das mãos que a tocaram, da conversa que foi mais gesto do que verbo, do medo e também da ternura. Entre o ladrar distante de cães e o bater compassado dos tambores, Alexander se aproximou com uma hesitação que era ao mesmo tempo vergonha e esperança. Eles não precisaram mais do que aquela noite,
Um toque, um pacto mudo, e depois cada um seguiu seu rumo. Ele de volta à cidade, ela voltando para a roça com uma barriga que logo anunciaria a Emma. Voltando ao presente, Isabela deixou a respiração regular voltar ao peito e caminhou até a sala principal. Não queria alarde, não queria que ninguém suspeitasse que um passado enterrado poderia vir para a superfície. Ainda assim, a necessidade era maior do que o medo. Precisava saber quem era aquele homem ali. O nome no rodapé do retrato em letras miúdas dizia Alexander Grant. O sobrenome ecoou como se já tivesse sido ouvido antes, em conversas cortadas. Sentiu o coração apertar. Se ele era Alexander Grant, ele era da família que morava naquela casa, e, se Emma vinha dele, talvez ali existisse algo que pudesse mudar o destino que vinha por tanto tempo empurrando as duas. Ela procurou a matriarca da casa com passos que tentavam disfarçar a pressa. Na biblioteca, entre livros revestidos de poeira e um relógio que marcava horas como quem guarda o compasso da casa, encontrou Eleanor Brandt. Ela estava sentada numa poltrona de couro, o rosto marcado por linhas que o tempo desenhava com a mesma calma com que molda árvores. Eleanor ouviu Isabela com olhos que primeiro foram interrogativos, depois espantosamente humanos, aqueles olhos de quem já viveu bastante para saber quando a vida traz algo que não cabe mais em silêncio. "Você reconheceu Alexander?" Eleanor perguntou sem rodeios, a voz firme como quem aprende revolta com a experiência. Isabela não contou toda a história num sopro só. Não era possível. Começou com fatos pequenos, como quem planta passos, que havia conhecido um homem anos antes, que tinham se encontrado naquela noite do terreiro, que dali nasceu Emma. As palavras saíram contidas, sem acusações, com o tom de quem só quer arrancar do peito aquilo que há muito pesa. A cada frase, Eleanor apertava o lenço entre as mãos, como se embalsasse a surpresa. "Alexander morreu há anos", disse Eleanor, a voz quebrando só um pouco. "Um acidente. Nunca soube que..." Ela não terminou a frase. O silêncio disse por ela que havia coisas que o filho não trouxera para casa, segredos que ele guardava com a privacidade de quem tem medo de magoar. A confirmação do óbito não trouxe alívio automático. Trouxe algo mais complexo. Culpa que a Casa Grande talvez sentisse por não ter percebido. Pena por um homem que também fora humano, descompassos entre gerações. Eleanor caminhou até o retrato, pôs a mão na moldura com um respeito quase infantil, como se tocasse algo que guardava o rastro de quem se foi. O rosto do homem no quadro, para ela, era ao mesmo tempo lembrança e pergunta. "Você diz que a menina tem uma marca dele?" Eleanor perguntou, olhando Isabela com um misto de curiosidade e necessidade. Isabela acenou. Disse que Emma tinha os olhos que, quando sorriem, repetem um jeito do pai se encolher de riso, que mexia com alguma coisa que não se pode medir, uma familiaridade imediata. Eleanor se aproximou como quem precisa ver com os próprios olhos o que o coração reconhece. Pediu para ver a menina. A primeira vez que Eleanor entrou no quarto de Emma, a menina estava acordada. O rosto pequeno coberto por manchas de cansaço, um livro de imagens aberto sobre as pernas. Quando as duas se encararam, avó de um lado, neta do outro, desconhecidas até ali, algo suave, uma ponte invisível se fez. Emma sorriu com timidez e Eleanor, sem aviso, deixou cair uma lágrima que se apoiou no queixo como se estivesse se agradecendo por uma surpresa tardia. "Ela tem os olhos de Alexander", disse Eleanor, quase como se dissesse uma oração. "E tem a teimosia também." Houve um primeiro abraço, tímido, que quebrou o gelo da casa. Não foi um gesto teatral, foi sistema nervoso buscando cura. Isabela observava, sem querer se envaidecer, mas sentindo que a vida às vezes dá sorteios que não se jogam. Cair no colo é também uma sorte. Eleanor, mulher com orgulho e memórias, não se transformou numa mãe imediata. Transformou-se num ser humano que, ao enfrentar o desconhecido, escolheu estender a mão. A oferta de ajuda veio devagar, como quem sabe que confiança tem consistência frágil. Eleanor propôs consultas médicas certas, contato com especialistas e ofereceu apoio financeiro para tratamentos que Isabela não havia conseguido cobrir sozinha.
Propôs também que Emma passasse algumas tardes na mansão, para tomar ar, brincar num espaço onde antes reinava ordem e silêncio. Isabela sentiu as palavras cair como chuva miúda sobre a terra rachada, não tudo rapidamente cicatrizado, mas um começo que alimentaria uma germinação. Não quero tirar sua filha de você, Elonor disse, tocando o antebraço de Isabela com uma delicadeza que surpreendeu. Quero apenas que ela tenha o que eu não soube dar a Alexander quando ele estava por perto. Isso não anula nada do que você fez. Quero aprender com você. Isabela mediu cada palavra. O orgulho que vinha da roça não permitia favores de graça. A necessidade, sim. Havia, no entanto, algo mais profundo que pedia explicação. Por que Alexander nunca tinha falado? Elonor contou, com lentidão, sobre o filho. Um homem de segredos, de decisões precipitadas às vezes, de uma capacidade enorme de amar à sua maneira. Não era justificativa, era tentativa de mapa para entender o porquê daquela ausência de palavras. Com o tempo, a ajuda concretizou-se. Médicos foram procurados, exames marcados. Havia no gesto da família Grant uma responsabilidade que assumiam como correção de rota, não como compensação total. Pagamentos foram feitos para tratamentos, e uma enfermeira indicada passou a acompanhar Emma nas sessões de fisioterapia. A casa, que antes respirava austeridade, começou a abrir janelas para os risos inesperados de uma menina que precisava de cuidado. Não foi cura imediata. As consultas traziam dias bons e dias de inquietação. Mas a presença de mais pessoas junto a Isabela tornou o fardo menos pesado. As vizinhas da cidade começaram a ver outra Isabela. Não mais apenas a mulher que trazia remédios em frascos de vidro e o balanço do balanço das saias. Agora, ela era também a mãe que recebia promessas concretas para a saúde da filha, e que, aos poucos, conquistava um lugar mais legítimo naquela cidade que julgava com facilidade. Não foi simples. Houve olhares que demoraram a mudar e sussurros que a boca do vento levava em dias de seca. Mas havia também olhares que se transformavam em ajuda. Uma sacola de comida deixada na porta, uma vizinha oferecendo carona para a consulta, uma amiga do terreiro que rezava por Emma nas noites. Eleanor quis conhecer o mundo de Isabela. Aceitou um convite para visitar o terreiro numa tarde, sem curiosidade sensacionalista, mas com desejo sincero de entender de onde vinham certas práticas. Foi recebida com respeito e sem imposições. Sentou-se nas últimas fileiras, sentiu o cheiro das ervas e ouviu os tambores com um silêncio que já não era hostil. Viu as mãos de Isabela trabalhando com cuidado, ouvindo as histórias das pessoas, distribuindo chás e conselhos. Ali, sem querer, Eleanor tocou a vida da mulher com humildade. Tornou-se claro para ambas que havia formas diferentes de modo de cuidar e que estes modos podiam coexistir sem anular dignidades. As transformações pequenas continuaram. Emma ganhou brinquedos que antes só via em vitrines, alguns livros, uma cadeira nova. Tarefas da casa foram divididas entre Isabela e outras funcionárias. Ela manteve autonomia e passou a ter um papel reconhecido dentro da mansão que não feriu sua identidade. Eleanor e Isabela conversavam mais, entrelaçando memórias e planos. Às vezes, Isabela contava de quando preparava chás na cozinha de casa, do que aprendeu com a avó. Às vezes, Eleanor dividia lembranças de Alexander, histórias de quando ele era menino, de como gostava de olhar para o mar em dias longos de silêncio. O ápice dessa lenta reconfiguração veio numa tarde quando Isabela, após uma consulta, foi levada pela mão até a sala principal. Havia um chá posto e Eleanor esperava com um envelope pequeno, uma carta de Alexander encontrada entre papéis antigos, escrita em uma caligrafia que tremia em partes como quem hesita. Era uma carta que mencionava uma viagem, uma promessa que namorava com arrependimento e, em linhas rasas, uma admissão de que ele havia amado de maneiras que ninguém supunha. A carta não consertava nada, trazia, porém, o efeito concreto de tornar o amor de Alexander uma coisa gravada, não apenas um rumor em sala vazia. Eleanor ofereceu a Isabela aquela lembrança como quem divide a última fatia de pão. Houve um momento diante do retrato em que Isabela se viu pequena e grande ao mesmo tempo. Pequena pela vida que teve de carregar, pela solidão que às vezes apertava.
grande pela coragem de não pedir vingança, mas pedir cuidado para sua filha. Encostou a palma da mão no vidro que protegia o quadro, sentiu a superfície fria e pensou em como aquele homem fora responsável por algo que ela nutria com todo o seu ser. Não se tratava apenas de reconhecimento, era o fechamento de um círculo que até então havia sido uma linha aberta. A mansão mudou de cor, não porque os móveis tenham se transmutado, mas porque a rotina ganhou calor. Almoço às pressas com a menina correndo ao redor, conversas que antes eram frias, agora regadas com chá e compreensão. Isabela passou a ser chamada para preparar remédios caseiros, de forma coordenada com os médicos, uma colaboração respeitosa, onde suas ervas serviam para confortar e os remédios para tratar. Não houve promessas de cura eterna, houve trabalho em conjunto, e isso foi o suficiente para que Emma começasse a responder melhor às terapias. As melhoras foram graduais, e para Isabela, cada pequeno progresso era um sol que nascia depois de uma noite longa. A reconciliação das feridas não foi instantânea, foi um processo, com dias ruins e dias alegres. Em certo inverno, quando a menina teve uma crise e a ansiedade apertou a casa inteira, Eleanor não hesitou. Ficou ao lado do leito, segurou a mão de Isabela como se segurasse um fio que as ligava, e juntas vigiaram a respiração da menina até que a tempestade amainasse. Naqueles dias, a casa grande se mostrou capaz de ternura, sem pompa, e Isabela percebeu que os privilégios também podiam servir ao bem, quando acompanhados por humildade. No fim daquela jornada que teve começos em noites de terra batida e prosseguimentos em salões polidos, houve uma cena simples e decisiva. Isabela entrou de novo no salão principal. O retrato de Alexander estava ali, como sempre. A luz desenhava o rosto pintado em tons quentes. Ela parou e olhou por um longo tempo. Não havia rancor, havia memórias, sim, havia saudade e também a aceitação de que a vida nos dá e nos tira coisas que nem sempre podemos controlar. Obrigada, murmurou ela, como se falasse para um homem que não podia responder. Não era uma oração para apagar dor, mas uma frase que selava uma nova forma de existir, agradecimento pelo caminho, que apesar da dureza, trouxera Emma até ali, e gratidão pela mão que fora estendida quando já quase não havia mais forças. Eleanor apareceu na porta com 2 copos de chá. Acomodaram-se em silêncio naquelas poltronas que agora já não pareciam tão frias. Lá fora, a cidade vivia suas manhas e seus medos, mas naquele instante havia um conteúdo de ternura que se espalhava como se fosse tempo sendo remendado. — O que você vai fazer agora? Eleanor perguntou. Isabela olhou para o retrato, depois para a menina, e sorriu com uma calma que vinha de dentro. — Vou cuidar, disse, do jeito que aprendi, com o que posso e com o que você decidiu dividir. O destino, naquele sentido, não anulou as escolhas. Ele ofereceu uma segunda chance, e a segunda chance foi construída com mãos que se encontraram, sem espetáculos, apenas com decisões concretas, consultas marcadas, tardes compartilhadas, respeito ao que cada qual trazia de origem. Antes de nos despedirmos, queria te perguntar uma coisa. Você acredita que destinos se encontram novamente? Conte nos comentários o que achou dessa história e se inscreva para mais relatos sobre encontros que transformam vidas. E por fim, a última imagem. Isabela voltando para casa ao anoitecer, Emma dormindo num sono mais tranquilo e a sombra do retrato ecoando na memória como um mapa antigo, agora decifrado. O terreiro daquela noite permaneceu, na lembrança dela, como a raiz que puxou para cima uma árvore que começava a dar frutos. Não foi milagre, não foi revelação sobrenatural, foi reconhecimento, perdão e o gesto humano de estender a mão quando a vida pede ajuda. E é aí, entre a prática médica, o cuidado cotidiano e o acolhimento inesperado que se desenha a verdadeira cura. A cura das relações, das identidades e do direito de uma criança a um futuro menos doloroso.